Perfeito. E então na sua juventude você estudou, você formou, e aí passou a trabalhar muito cedo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque com 10 anos, meu pai sempre foi de pegar os filhos, colocar os filhos para estudar. Sim. Nós somos, ao todo, 12 irmãos, uma família muito grande. Então, meu pai, mesmo na roça, não tendo educação, ele falou, não, meus filhos todos... Ele teve um pensamento avançado, né, fora do seu tempo. Porque, não, eu sou da roça, não aprendi nada, mas meus filhos não vão ficar na roça. Meus filhos vão aprender, vão estudar. Então, eu sou o mais novo de todos. Então, quando eu cheguei, as condições na família já estavam melhores. Mas meu pai sempre na roça e me levou para a cidade para estudar. Mas sempre ele falava, não vai ficar, por exemplo, nas férias você vai para a roça comigo. Aí, quando eu cheguei, geralmente com uns 12 anos, ele já me colocou em oficina mecânica, para aprender a fazer móveis. Depois eu fiquei aprendendo a questão de refrigeração, também trabalhando com venda de ambulante. Então, acho que essa questão de vendas já começou desde da minha infância. A minha madrasta, no fundo do quintal, ela cultivava aquele tomatinho cereja. Uhum. Então, lá no Nordeste, se você joga a semente assim, nasce igual coelho. Caiu uma no chão e nasceu. Então, a gente tinha no fundo do quintal esse tomatinho cereja e a produção era muito grande. Então, no tempo da produção, minha madrasta pegava, você quer ganhar dinheirinho? Quer? Não quer? Porque eu sempre gostei de ganhar o meu dinheirinho. Eu nunca gostei de ter, assim, exigir. Meu pai me dá isso, não. Eu sempre gostei de trabalhar e ganhar o meu. Então, minha madrasta pegava e colocava naquelas coisinhas tinha umas cestinhas legal, e aí me mandava para a rua. Porque menino, qualquer criança, se você sair com alguma coisa para vender, a pessoa vê que é criança, eles vão comprar. Então, eu sempre vendi essa coisa na rua. Sim. Né? E comecei. E tudo aprendi dentro de casa. Minha madrasta que me ensinou a ler, a escrever, ela falou, meu filho, vou te ensinar tudo de casa. Por exemplo, fazer comida, porque um dia você vai precisar. E precisei, porque quando eu vim para Brasília, eu morei... Mas na escola, você se formou na escola? Sim. Veio para cá, se formar na faculdade aqui em Brasília? Não, eu cheguei a fazer 3 semestres de História, e aí eu tranquei História, então, e aí eu fui fazer o técnico que foi Turismo. Mas foi tudo aqui em Brasília? Tudo aqui em Brasília, já. Você veio para cá sozinho? Eu vim para cá sozinho, mas já tinha 3 irmãs aqui. Tá. Seus irmãos tudo moram aqui em Brasília ou não? Não, eu tenho irmãos aqui em Brasília, 3 em Brasília, tenho irmãos em Recife, tenho irmãos em João Pessoa e tenho irmãos do Maranhão. Mas sua madrasta foi quase que uma segunda mãe para você, né? Muito boa, cara. Uma educação, me ensinou muita coisa. E aí você teve aquele tempo rebelde que você falou agora há pouco, né? Aí hoje você olha... Você foi aprendendo, né? Aí ficou, mas foi muito bom. E seu pai também ensinou grandes valores, sim, né? Sempre meu pai sempre ensinou, vai trabalhar. E uma coisa interessante que ele falava para mim, que eu trago como lição, faça tudo de bom grado. Por exemplo, faça o melhor sempre. Nem que você queira ser um gari, mas faça sempre o melhor na sua profissão. E seja o melhor gari e faça o que você gosta. Então, uma das coisas, por exemplo, os meus irmãos, grande parte, os que ainda estão ativos, funcionário público. Outros são empreendedores, né? E os funcionários públicos, hoje que fizeram o concurso, era o sonho deles, faz concurso público. Mas né? você gosta do que você está fazendo, né? Sim, E aí eu sempre falei, que independente do questão financeira, eu vou fazer o que eu gosto. Então, eu trabalhei em serviços, por exemplo, aqui em Brasília, lá do Maranhão. Comecei também como ajudante de pedreiro. Trabalhei como ajudante de pedreiro. Aqui em Brasília, pesado, hein? Sim. Aqui em Brasília, quando cheguei, não tinha. Ajudante de pedreiro. Quando eu cheguei aqui em Brasília, não tinha outra coisa. Então, o que apareceu foi o quê? Ajudante de pedreiro. E como eu já trabalhava no Maranhão como ajudante de pedreiro, então vamos embora ser ajudante por um tempo. Depois, pizzaria, auxiliar de pizzaiolo. Aí todo mundo, nossa, emprego dos sonhos. Depois eu trabalhei numa empresa de refrigerante. Caramba. Não sei o quê. Aí depois... Já trabalhou muito, hein? Sim, então, cara, aí assim, às vezes a pessoa diz assim, beleza, hoje você está... Mas se precisar fazer, igual eu falo, eu tenho um cunhado que ele por exemplo, às vezes a gente precisa fazer alguma reforma lá onde a gente mora. Para que contratar ajudante de pedreiro se eu sei fazer, se eu sei ajudar? Então, às vezes a pessoa precisa dizer, não, porque eu hoje estou numa condição de trabalho melhor, que eu não vou deixar, não vou mais fazer isso, porque... Não. Mas como é que está as viagens? A questão de turismo está muito crítico, né? Para você ter uma ideia, já vai fazer uns 7 meses que eu fiz a minha última viagem de trabalho. E como é que você está se sustentando nesse período aí difícil, sem a questão da profissão que você não está exercendo?
É uma questão de você ter sempre, por exemplo, o turismo é um mercado que às vezes você tem a alta e a baixa temporada. Então, na alta temporada, você precisa guardar. A sua empresa ela é física? Sim, é jurídica. É pequena, mas é jurídica. Então, tem imposto. Né? E, graças a Deus, o turismo ele não parou de tudo. Então, tem, por exemplo, Caldas Novas. Caldas Novas fica entre fecha e abre, fecha e abre. Pirinópolis, né? Pirinópolis, alguns. Então, tem pessoas que eles ainda adquirem pacotes. Então, eu não consigo sair com grupos meus, mas eu tenho agências que saem. Então, eu tenho clientes que querem ir e eu mando com essas empresas. Entendi. Então, de certa forma, dá para ir vivendo. Você não tem outros agentes que trabalham com você, não? Não, a princípio eu concentrei só em mim. É no Recanto mesmo? É, na minha própria residência mesmo. Fala um pouquinho sobre ela aí, onde é que fica, para o pessoal que quiser viajar. Fica na 204, eu atendo muito residência, né, na minha residência na 204. Também atendo muito em domicílio. Né? Às vezes preço, igual eu falei, por exemplo, a pessoa quer viajar, mas ela não quer pacotes, ela quer ir, ela quer assessoria. Então, presto também, às vezes, algumas assessorias. Eu não sei nada de pacote. Quero ir para, digamos, para Fortaleza. Você já conhece Fortaleza? Não sei nem onde fica. Então, a gente tem esse trabalho para você ver como eu também nunca fui em Fortaleza, de apresentar, mas de ter um certo estudo, de ter profissionais lá, por exemplo, em todo local tem um guia local. Então faz esse contato com esses profissionais, eles vão te dando esse retorno, esse feedback. E o importante para o guia, às vezes você viaja sem grupo, às vezes eu tenho que viajar para montar roteiro. Montar roteiro eu vou sozinho, monto o roteiro e depois a gente comercializa. Então, qual é o nome da empresa? FC Turismo. Tem redes sociais? Tem. Inclusive, se entrar lá, quando vocês veem o meu Facebook particular, tá Guia de Turismo FC. Então, aqui no meu Instagram, Guia de Turismo FC, também é uma parte de trabalho. Então, lá eu divulgo algumas viagens que tem. Porque é desassociado. A agência é uma coisa que monta e o guia é o que acompanha. Então, são duas áreas diferentes. Então, você não está buscando outra solução, não, né? Atualmente continua sendo só mesmo com turismo. E para quem quiser comprar os produtos vicentinos, ainda está tendo? Como é que tá? Peregrino JMJ, né? Tem o Instagram com esse nome, tem um site também com esse nome. Agora a gente lançou por causa da pandemia. As nossas atividades diminuiu muito com a pandemia. Vocês lembram que todo o evento que tinha vicentino, a gente estava, né? Ou eu estava, outros meninos estavam, mas com a pandemia acabou os eventos. Aí passou a gente divulgar nas redes sociais, e aí veio a ideia de criar o site, já vem algum tempo que a gente queria criar o site, e a pandemia acelerou esse processo. Então a gente criou o site, que é o www.peregrinojmj.com.br, e lá tem todos os produtos e tem a história do grupo. Então tem a história do grupo, tem a história da jornada, tem a história do Encontro Vicentino, que começou em 2000. Então tem muita coisa legal lá. É o pessoal lá mesmo que produz os produtos que vocês vendem? Não, a maioria dos nossos produtos são terceirizados. Entendi. A gente terceiriza e revende esses produtos.